Lembrando que você acompanha a transmissão ao vivo na Rádio e TV Justiça. Acompanhe agora outros assuntos que estão previstos na pauta de julgamentos. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é tema que reúne quase todos os processos previstos para a sessão da tarde desta quarta-feira no plenário do STF. São 7 ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, todas questionando dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um único mandado de segurança, embora sob o mesmo tema, tem como assunto suposta omissão da então governadora do Rio Grande do Norte, referente a repasse de verbas ao Poder Judiciário Estadual. Fecha a pauta matéria processual com um único processo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, onde se debate questão processual sobre a interposição simultânea de 2 diferentes tipos de recursos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E para conversar com a gente sobre os assuntos da pauta de julgamentos da sessão extraordinária de logo mais às 14h, nós recebemos aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente já deu boa tarde, então a gente continua. Estavam juntos agora há pouco lá no plenário, né? Gisele, vimos que a pauta está extensa, tarde, mas tudo indica, né, Cadu, que o julgamento seja retomado com esse RE referente aos cartórios. Eu queria que você explicasse para a gente que erro no cartório que gerou essa responsabilidade? Bom, tudo começou, Rafaela, com uma certidão de óbito. Foi feita uma certidão de óbito que acabou omitindo o viúvo na certidão de óbito. E, em razão dessa omissão, ele teve um problema seríssimo de não conseguir os benefícios, né, previdenciários, na verdade, a pensão por morte, em relação à sua esposa. Então, ele ficou mais de ano sem poder receber esse benefício por conta desse erro cartorário. Diante dessa situação, ele ingressou com uma ação de indenização por danos morais e materiais, só que ele ingressou contra o Estado de Santa Catarina. E aí, na primeira instância e perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve o reconhecimento de que a responsabilidade do Estado, nesse caso, ela é objetiva, ou seja, ela ao invés de, não é necessário responsabilizar o tabelião. Eu posso ingressar com uma ação contra o Estado, porque o tabelião estaria aí representando o Estado. Então, ele ganhou em primeira e segunda instância, e aí houve recurso do Estado de Santa Catarina, inconformado com essa decisão, por meio desse recurso extraordinário, chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão sobre a natureza da responsabilidade civil do Estado em relação a atos das pessoas que atuam no cartório, né? Ou seja, dos tabeliães e também dos oficiais de registro. Pois é, uma questão que foi muito colocada foi justamente a questão da responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, e foi o voto, inclusive, do ministro Roberto Barroso, que já foi um meio termo em relação ao voto divergente do ministro Edson Fachin e os demais votos apresentados, inclusive do relator até agora. Do que se trata exatamente essa questão da responsabilidade objetiva, subjetiva, subsidiária, tudo que foi colocado no plenário? Então, o que acontece? A responsabilidade objetiva ela é uma responsabilidade direta, ou seja, eu preciso provar o ato danoso e o nexo de causalidade entre aquele ato danoso e o efeito danoso. Então, eu não preciso investigar se houve culpa, se houve dolo, eu não preciso avaliar aspectos subjetivos da conduta. Então, a conduta ela é analisada objetivamente e, assim, via de regra, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, o Estado ele responde objetivamente pelos atos, pelos danos causados ao particular, aos terceiros. A responsabilidade subjetiva, por sua vez, é aquela responsabilidade em que eu tenho que avaliar o dolo, a culpa, ou seja, a pessoa agiu com vontade de lesionar, a pessoa agiu porque ela foi omissa, porque houve uma imperícia, não analisou aquela situação com a técnica que seria necessária, daí nós estamos na responsabilidade subjetiva. Então, a grande discussão aqui é saber exatamente se essa responsabilidade do Estado é objetiva, é subjetiva ou não. Bom, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, como você mencionou, ele trata, embora ele dê uma solução para o caso que acompanha o relator, mas ele propõe uma mudança de tese do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência já consolidada até o presente momento, no sentido de que o Estado responde objetivamente por esses atos. Tanto é que, nesse sentido, foi o voto do ministro Fachin, que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso propõe uma mudança nessa tese. Quem deve ser responsabilizado é o tabelião.
é o oficial de registro. E essa responsabilidade dos cartorários deve ser subjetiva, com a inversão do ônus da prova. Mas existe a possibilidade de ingressar com uma ação contra o poder público também, mas necessariamente, na visão do ministro Luiz Roberto Barroso, o tabelião também deve figurar no polo passivo. Então, cabe ao particular incluir facultativamente o Estado, e a responsabilidade do Estado, nesse caso, seria uma responsabilidade subsidiária. E o que significa essa expressão subsidiária? É que primeiro eu tenho que esgotar as possibilidades de me ver ressarcido em relação àquele principal causador do dano. Só depois dessa etapa é que eu posso, então, responsabilizar o poder público. Então, foi nesse sentido o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Gisele, 4 ministros já votaram neste caso. A sessão será retomada às 2 da tarde. Temos outros processos na pauta também. Rapidamente, destaque, além desse caso. Além desse, tem mais uma questão envolvendo cartórios. Só que em relação à taxa, ou seja, em relação à remuneração daqueles que interinamente substituem, estão atuando ali em caráter substituto até a oficialização do cartório. Então, saber se eles estão ou não submetidos ao teto de remuneração, que no caso é 90,25% dos subsídios pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok, Gisele, obrigada pela participação conosco. Por nada.